Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia da igreja direciona o seu pensamento para a sua escatologia, a ciência das últimas coisas, a ciência da revelação da eternidade em Deus. A partir de agora, nós iremos ver textos nas Sagradas Escrituras que nos falam de eternidade, de juízo, da vinda de Cristo para julgar os vivos e os mortos. Haveremos de ver a igreja nos lembrando que em um determinado momento da história que nós não sabemos, Ele vai voltar para cumprir aquela promessa que aqueles anjos fizeram para os apóstolos lá na Galileia. Quando os apóstolos contemplaram o Senhor ascendendo aos céus, subindo aos céus, e eles, como que abobados, olhavam ali sem entender nada do que estava acontecendo. E aqueles anjos apareceram e disseram: olha, o que é que vocês estão aí fazendo parados? Vão lá anunciar. Esse mesmo Jesus que vocês irão subir vai voltar em todo o seu poderio, vai voltar com toda a sua glória. E a partir daquele momento, a igreja vive, a igreja catequiza, a igreja chama a atenção dos cristãos para que vigiem. Esse verbo vigiar, para nós católicos, talvez seja, depois do verbo amar, o verbo que nos é mais caro. Por quê? Porque o cristão, ele deve amar e vigiar, amando os outros, respeitando os outros, amando a Deus, vigiar para o encontro definitivo com Deus. Seja Ele vindo até nós, e se isso não acontecer com a gente vivo aqui ainda, nós iremos até Ele. Mas esse encontro aqui, ele vai acontecer. Nós iremos nos encontrar com Deus. E é por isso que nós devemos vigiar. E é por isso que nós devemos viver aqui, mas com o nosso pensamento e o nosso olhar para o céu. É por isso que a igreja, em sua sabedoria, a igreja sempre catequizou os cristãos, para que nós, católicos batizados, tomemos consciência que os nossos atos, que as nossas atitudes neste mundo ecoam na eternidade. O que é bom para o céu, o que foi ruim para o inferno. E aí nós vemos que a história da salvação passa sempre por a história de um casamento. Observem que o primeiro milagre de Jesus Cristo se deu nas bodas de Caná, em um momento de um casamento. O casamento de Deus com a humanidade. Observem que a partir daquela festa de casamento, daquelas bodas ali, nosso Senhor começou a agir no mundo e realizou o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. O vinho mais saboroso que aquele mestre-sala
nunca havia experimentado. Mas observem também que essa figura do casamento está no início do cristianismo, mas essa figura do casamento também está no fim. Olhem aqui a história das 10 aias, ou virgens, como foi traduzido para nós, transliterado. As 10 aias que estavam ali esperando o noivo. 10 eram previdentes, ou seja, eram sábias. E 10 eram imprevidentes, ou seja, eram tolas. Aqui, a questão da previdência e da imprevidência é uma questão sinônima de sabedoria e tolice. Entre não vigiar e viver a vida como sempre e nada tivesse que acontecer. Vigiar para se guardar, vigiar para obter êxito no intento do sonho, vigiar a própria vida para ser cada vez mais de Deus e não se perder. Então, observem que aqui o casamento faz parte da história da humanidade. O homem que casa a sua alma com Deus. Só que é importante nós compreendermos que tudo aqui nos remete ao reino dos céus. Olha como nosso Senhor conta esta parábola misteriosa e, no contexto de fé, escandalosa para nós. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Uma virgem que se guardou para o seu noivo, mas que não agiu com sabedoria. Por quê? Porque não previu o problema futuro. Que problema é esse? A falta do óleo. Meus irmãos, a questão da vigilância é uma questão que a igreja chama a atenção em todos os domingos do tempo santo do advento. É a grande característica do advento, a vigilância. Tanto que uma das músicas tão bem cantadas por nós fala: vigiai, vigiai, eu vos digo, do tempo do advento. Por quê? Porque o próprio Senhor, Ele vai dizer: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. A vigilância faz parte do cristianismo. Por quê, Padre? Porque o cristão, ele precisa compreender que ele está sendo o tempo todo seduzido por alguém que quer destruir, por alguém que quer de verdade desgraçar a vida do homem. E é preciso ser vigilante, é preciso vigiar, é preciso ter sabedoria para vigiar a própria vida, guardar o coração, guardar os pensamentos, guardar o próprio olhar, em tudo que nós fazemos, com a consciência de que a nossa alma, ela se prepara para uma união íntima e definitiva com Deus. E que união é essa, Padre? É a salvação. A salvação do homem consiste na sua união total com Deus. É tanto que eu sempre digo a vocês, e é praticamente um mote de pregação que eu tenho: nós devemos passar por um encontro único, pessoal, intransferível com Cristo. É o meu encontro, para que eu ame e vigie, para que não saia e não perca esse amor.
Quem é previdente, vigia. Quem é imprevidente, não vigia. Observem que aqui as previdentes se resguardaram. Pode ser que o noivo demore, vamos levar mais um pouquinho de óleo. E as imprevidentes pensaram, isso aqui vai ser suficiente, ele vem. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora em que partiremos para o encontro definitivo com ele. Devemos ser previdentes. Não podemos esperar a conversão amanhã ou quando 2024 começar. Não. Tem que ser o primeiro passo a partir de agora. Eu preciso, enquanto cristão, tomar consciência de que sou de Deus e que devo levar uma vida coerente com o Evangelho e que devo pelo menos me esforçar, se eu ainda não consigo cumprir totalmente, me esforçar para ser de Deus, para viver em Deus, para permanecer em Deus. Eu não posso imaginar que eu posso levar a minha vida de qualquer modo, de qualquer jeito, porque pode ser que eu passe pela morte antes da minha conversão, e aí não vai ter mais jeito, e aí não vai ter mais solução. E o que nós mais vemos são pessoas que brincam com a própria vida, que fiam a felicidade às ondas do momento do mundo, porque simplesmente não compreenderam que nós não temos garantia, estabilidade e segurança nenhuma nesse mundo. Porque simplesmente não compreenderam que estamos passando. Porque simplesmente não tomaram consciência de que a vida que Deus nos deu tem um objetivo, é a nossa salvação. É por isso que nós não podemos fazer da nossa vida o que nós queremos. Devemos fazer da nossa vida o que Deus quer. E não existe outro caminho para fazer isso, senão sendo sábio. Olhem a primeira leitura da missa de hoje. Uma leitura do livro da sabedoria, que os protestantes não conhecem. Olha o que o autor sagrado diz. A sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. O cristão é chamado por Deus a ser sábio, não tolo. Se eu perguntasse a vocês, aqui na igreja, o que é sabedoria? Vocês me dariam respostas desencontradas, pensando que essa sabedoria é uma coisa, porque a própria pergunta formulada por mim é uma pergunta viciada, porque não deveria eu perguntar o que é a sabedoria, mas deveria perguntar a vocês assim: quem é a sabedoria? Porque a sabedoria é uma pessoa, Jesus Cristo. É por isso que Cristo é o nosso modelo. A tradição muito antiga dos padres da igreja nos dizem, de um modo particular, Tertuliano, que quando Deus estava a criar o homem, o Pai, ali ao moldar o homem, contemplava a imagem do Filho. É por isso que o homem é feito à imagem e à semelhança de Deus. Em qual pessoa, Padre? No Filho. Ele que se encarnou e é um igual a nós. E está no céu como nós estamos aqui. A gente poderia dizer, numa linguagem mais simples assim, está no céu em carne e osso. Existe matéria de Deus do céu. Ele é a sabedoria. E o homem é sábio,
na medida em que ele se aproxima de Deus. O homem é tolo na medida em que ele se afasta de Deus. Só que é interessante nós compreendermos que a proximidade com Deus não é simplesmente a atitude de vir à igreja. Não. Você pode vir à igreja, mas está distante de Deus. Não é só vocês. Se o padre não rezar também. Estar perto de Deus quer dizer rezar. Quer dizer se esforçar para crescer na amizade com Ele. Quer dizer a Deus, quer dizer que o homem tem que pedir a Deus a capacidade de se converter, de mudar o pensamento, de mudar o coração, de mudar as atitudes, de fugir das ocasiões de pecado, de se privar daquilo que o afasta de Deus. É impossível se aproximar de Deus e fazer tudo errado. É impossível se aproximar de Deus e não se sentir por Ele cada vez mais atraído. É impossível. Então, quem quer viver de verdade a sabedoria, tem que compreender que a sabedoria passa pela humildade de se reconhecer um mendicante da graça de Deus. Sou eu um mendigo da graça de Deus, já dizia Tertuliano, eu sou um mendigo da graça de Deus, eu mendigo a graça de Deus. Mas como assim, padre? Mendigar a Deus a graça da paciência quem não tem? Mendigar a Deus a graça da honestidade, mendigar a Deus para mudar o temperamento, mendigar a Deus para ser leal, mendigar a Deus para ser fiel, mendigar a Deus a graça de ser alguém do bem, que pratica o bem, pedir a Deus a graça da humildade e reconhecer-se uma pessoa de Deus, porque é impressionante, mas nós vivemos em um momento da história em que ninguém quer ser repreendido, e muitas vezes querem viver uma fé de faz de contas, e muitas vezes ficam de biquinho aqui e ali, porque foram corrigidos por alguma coisa, por alguém, pelo padre, porque chamou a atenção de uma vida pregressa, de uma vida errante, porque não tem docilidade, porque não tem generosidade. E minha gente, olha, vocês podem pasmar, mas quem não é generoso com Deus, vai aprender com os tombos da vida. Quem não tem generosidade com o Senhor, o bom Deus, vai continuar quebrando a cara. E a vida vai ser um fracasso. Por quê? Porque o sucesso da vida é ser sábio e caminhar em Deus. E vejam o que Paulo nos diz hoje na segunda leitura. Ao olhar aquela comunidade ali, descuidada, aquela comunidade ali que ainda não era toda de Deus, e Paulo olha aquela comunidade e diz assim: olha, irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Se Cristo morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Ou seja, tem pessoas, me desculpem a expressão forte, mas tem pessoas que são cadáveres na vida espiritual, que já morreram há tanto tempo, que são doentes de uma doença espiritual chamada assídia,
que morre de preguiça de fazer as coisas de Deus, que morre de preguiça de rezar, que nunca tem tempo para as coisas de nosso Senhor. Aí quando quebra a cara, muitas vezes volta querendo se transformar na pessoa mais piedosa do mundo. Por quê? Porque não foi previdente, porque não vigiou a própria vida. Eu costumo sempre dizer assim, nós devemos rezar muito mais quando está tudo bem na nossa vida, do que rezar quando tudo está caminhando de um modo errado. Porque se está tudo dando errado, é porque eu já me afastei de Deus. É porque eu, enquanto cristão, agora estou ali, passando por um processo de conversão, e Deus permitiu que eu passasse por aquilo, por essa dificuldade, por aquela, para me ensinar algo que muitas vezes eu não quero enxergar. Olha o que eu estou dizendo. Muitas vezes eu não quero enxergar aquilo que é óbvio, que se eu continuar dessa forma, lá na frente eu vou me quebrar. Por quê? Porque não estou com o coração em Deus. Porque não tenho a humildade de permanecer em Deus. Então vejam, a liturgia da igreja nos chama a atenção, justamente para que nós possamos vigiar e entender que nós viemos a este mundo para sermos de Deus. E sermos desejosos de Deus. Olha o que o salmista canta hoje, de um modo tão acertado. A minha alma tem sede de vós, e vos deseja, ó Senhor. A minha alma tem sede, e vos deseja, ó Senhor. Desejar Deus quer dizer caminhar cada vez mais na presença de Deus. Ter sede de Deus quer dizer que eu, enquanto cristão, vou endireitar o meu caminho, sim. E vou preencher esse vazio que existe em mim, que eu traduzo de um modo tão simples para vocês. Esse vazio que existe dentro do coração do homem, esse oco que existe no coração do homem, nada, nem ninguém é capaz de preencher, só Deus. É aquilo que Agostinho falava com tanta sabedoria nas Confissões, no livro 10, no item 27, quando ele diz assim: olha, Senhor, procurei tanto a felicidade nas belas curvas das tuas formosuras, das tuas criaturas, e encontrei a felicidade dentro de mim, porque tu estavas aqui, Senhor. Ou seja, só Deus é capaz de completar o homem. Só Deus é capaz de preencher o homem. É por isso que o homem deve, com dignidade, com zelo, com responsabilidade, cantar a Deus. Só vós, ó Senhor, meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como a terra sedenta e sem água. E venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais que a vida, e por isso meus lábios os louvam. Quero, pois, os louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. E assim a minha alma será saciada, como em grande banquete de festa, cantará a alegria em meus lábios. E olha aqui o conselho de oração do rei Davi, ao escrever esse salmo aqui, com tanta sabedoria: penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós, para mim foste sempre um socorro, e de vossas asas à sombra eu exulto. Meus queridos irmãos e minhas irmãs,
mais 15 dias, e o ano litúrgico chegará ao seu fim. Mais 15 dias, e o ano litúrgico vai chegar ao seu término, ao seu ocaso. E mais uma vez nós iremos viver todas as passagens das Sagradas Escrituras, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama à conversão. E é preciso que, ao passarmos do ano litúrgico para o outro e o novo ano litúrgico, nós tomemos consciência de que devemos ter crescido na amizade com Cristo. E aí eu volto para terminar a Santa Homilia desse domingo. Não adianta você querer amadurecer sozinho sem Deus. Não adianta você querer crescer sozinho sem Deus. Não adianta você querer crescer das exortações da Santa Mãe Igreja para a tua conversão. Por quê? Porque se não existir uma abertura do coração, uma busca sincera de fazer aquilo que é correto, as portas dos céus para nós não haverá de se abrir. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude e que nós possamos tomar as rédeas das nossas vidas e tomarmos consciência de que devemos ser de verdade cristãos verdadeiramente nécios, cônscios da sua condição, homens e mulheres que vivem a fé sobre a terra e que lutam todos os dias para serem desejosos de Deus, querendo contemplar a Deus como escutamos no Evangelho do domingo passado. Os puros de coração haverão de ver a Deus. Que sejamos nós, essa nação santa, que quando chegue o derradeiro momento do nosso viver, nós tenhamos o coração puro para podermos ver a Deus e receber dele a nossa salvação. Creio em Deus Pai,